Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, seja com todos. Que Deus em Cristo alcance a vós, a sua família, o seu coração, e que nessa tarde o Espírito de Deus venha nos levar além do que possamos imaginar. Passando aqui, irmão, por esse vídeo, para deixar uma palavra de Deus ao nosso coração, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 119, versículo 9, que disse: como purificará o jovem o seu caminho? Nota que aqui o salmista está fazendo uma pergunta, e a pergunta é: como pode o jovem santificar, purificar o seu caminho? E nesse mesmo versículo, ele nos dá uma receita, uma resposta para essa pergunta, pois ele diz: observando conforme a tua palavra. Irmãos, diante dessa mensagem aqui, eu estava estudando hoje outra palavra, e Deus me levou para essa palavra, para fazer essa conjuntura, e eu parei aqui e eu fiquei estudando esta palavra. Eu quero partilhar o seu coração, porque diante dessa realidade que nós estamos vivendo entre adolescentes, jovens adultos, aqui está a resposta, aqui está o que é crucial para que nós possamos agradar a Deus, aquele que nos alistou diante dessa milícia, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor. Aqui é interessante que pode surgir uma pergunta: o que eu devo me purificar? Se a Bíblia está falando que o jovem deve purificar o seu caminho. E é importante que Eclesiastes, capítulo de número 11, a Bíblia fala que os jovens, eles devem se apartar a ira do seu coração, remover o mal da sua carne e se apartar a vaidade da nossa adolescência e da nossa juventude. 3 pontos que devemos nos purificar: a ira do coração, o mal que nós temos que remover da nossa carne e a vaidade da nossa juventude. 2 Timóteo também disse que devemos fugir dos desejos da mocidade. E a gente sabe que os jovens, eles cuidam da coisa do Senhor, mas aquele que, para não se abrasar, que case logo. Isso é importante, que da mesma autoria que Paulo manda fugir dos desejos da mocidade, ele nos ensina a seguir a justiça, a fé, o amor, aqueles que têm um coração puro e aqueles que invocam o nome do Senhor. E a gente sabe, meus irmãos, que diante toda essa realidade que foi dita aqui, a resposta para essa pergunta ele deixa bem claro: é observando a palavra, porque a palavra é o único meio de santificar a juventude. A palavra de Deus é o único meio de purificar os caminhos dessa adolescência, dessa juventude que está no pantanal, mais profundo da impiedade. Jovens que se encontram agora em pornografias, jovens que se encontram agora nessas ideologias de gêneros, jovens que se encontram ansiosos nos seus sentimentos, de aflição, de depressão, de ansiedade, jovens que se encontram agora cocheando em 2 pensamentos, salteando de um lado para o outro, jovens que foram abusados, jovens que estão até mesmo na criminalidade, na marginalidade, nessas noitadas, nas resenhas por aí, batendo cabeça, pensando que o formato do vazio das vossas almas vão ser suprido por intermédio do alcoolismo, do tabagismo, dessas drogas aí que a gente tem visto no meio dessa juventude. Mas aqui está a base central, e eu acho interessante que os adolescentes e os jovens, eles não podem ser regidos por intermédio dessa sociedade. Hoje a gente sabe que até mesmo os professores não era igual antigamente, Era uma coisa voluntária de um ensinamento. Hoje em dia está sendo mais a imposição das disciplinas doutrinárias da escola, e isso é tão assim, irmão, preocupante e alarmante, que nós devemos se levantar como igreja. Nós precisamos se posicionar como filhos de Deus e interceder por intermédio desses jovens. E aqui a receita que ele deixa clara é observar a palavra, jovem. Você precisa observar a palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5, disse que toda a criação de Deus, pela palavra e pela oração, vós sois santificados. João capítulo de número 15, verso 3, disse que vós já estáis limpos por ouvir a palavra de Deus. João 17, de verso 17, santificai-vos na verdade, e a minha palavra
é a verdade. A Bíblia também disse em Hebreus capítulo 10, verso 10, que pela vontade de Deus, pelo seu sacrifício, pela obração do sacrifício calvário de Cristo naquela cruz, Ele nos santificou. Então eu quero deixar aqui essa palavra, esse vídeo, para que nós possamos ter caminhos purificados, para que nós possamos lembrar do nosso Criador nos dias da mocidade. E a Bíblia nos revela no Salmo 144 que os nossos filhos da nossa mocidade, eles vão ser como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas serão viçosas, florescentes, como pedras de esquina dentro dos palácios. Então fica essa palavra para o seu coração, jovem, que você possa ter vínculo, que você possa ter hábito, que você possa ter prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na oração, na comunhão, na submissão, no temor e no tremor. Essas são as qualidades para que você possa fugir dessa aparência do mal, para que você possa ter essa libertação interna. Às vezes você já tem recorrido ao psicólogo, os psicanalistas, várias coisas, e isso em si faz parte. Deus levantou essas pessoas, mas o seu recurso não está vindo dessa condição, porque é algo que só a palavra pode nos libertar, nos transformar de dentro para fora. Irmãos, eu não estou aqui negligenciando o posicionamento das pessoas que são formadas, não. Glória a Deus, isso faz parte, mas isso é consequência pelo poder principal da palavra de Deus. E eu não comento com você um jovem de teoria que estou aqui falando através desse vídeo, não. Eu falo para você de um jovem que viveu muitos tempos nessa prática, e quando eu conheci a palavra de Deus, a intimidade com Deus, a minha vida foi liberta pela graça redentora de Deus. Então, jovem, você pode purificar o seu caminho, sim. Você pode manter uma vida em santidade, sim. Você pode ser um Timóteo, você pode ser um Tíquico, um Epafrodito, um Filemon, um Onésimo, um Silas, um Barnabé, ainda nessa geração. Basta você observar a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus e apaixonar em pôr em prática isso na sua vida, que você vai ver essas práticas caindo por terra e se aproximando a cada dia mais de Deus. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus ela possa ser o seu instrumento por intermédio dessa santificação que você tanto sonha, almeja, e que Deus tenha misericórdia e continue nos ensinando pela sua palavra. E está aqui a resposta: como purificará o nosso caminho? Observando a palavra de Deus.